A metformina nada mais é do que um antidiabético de forma oral da classe das biguanidas. E ela é o antidiabético mais utilizado no mundo inteiro, tá? Para ajudar pessoas obesas e pessoas com diabetes tipo 2. E isso quer dizer o quê? Que na diabetes tipo 2 foi algo que você adquiriu na sua vida, normalmente, claro que tem uma carga genética, mas por maus hábitos. Então, comendo muito carboidrato de alto índice glicêmico ou comendo muito carboidrato de forma excessiva, sem praticar exercícios físicos, entrando num estado de sobrepeso, você vai criando uma resistência à insulina. O que é essa resistência à insulina? Ela acontece quando você tem dificuldade de sentir o poder da insulina. Como assim, Leandrão? Quando você é sensível à insulina, um pouquinho dela já faz o trabalho. Quando você é resistente, quando você não é sensível à insulina, você precisa de muita insulina para fazer o trabalho. Tá, mas o que isso muda? A insulina, ela é lipogênica. Lipo, gordura, gênica, geração. Ou seja, ela gera gordura. Ela pega o que tem no sangue e acumula. Só que, na quantidade certinha, você precisa dela para crescer músculo. Porque está na corrente sanguínea e tem que incorporar, você vai usar a insulina. Agora imagina só que, como você não tem sensibilidade boa a ela, você precisa liberar um caminhão de insulina para conseguir absorver um pouquinho de proteína. E aí você engorda tudo. E é justamente nesse sentido que a metformina, em tese, vem para melhorar a performance de um atleta. Então, comece esse vídeo clicando no gostei, se inscrevendo no canal, pois vamos discutir hoje sobre a metformina utilizada no processo de mudança corporal. Mas como que essa metformina vai funcionar? Ela vai deixar a gente mais sensível, ela vai criar um ambiente, alguns mecanismos, que vai deixar mais sensível à presença da insulina. Então você vem retomando esse estado que deveria ser natural do seu organismo. Então você vai começando a, com um pouquinho de insulina, já responder bem. Então o corpo começa a olhar e fala, não precisa produzir tanto. E isso vai favorecendo a absorção dos nutrientes de uma forma saudável e interessante. Agora, a pergunta dos meus alunos é a seguinte: vou utilizar metformina, vou emagrecer com isso? Pessoal, uma coisa é criar um ambiente favorável ao emagrecimento. Tá? Outra é fazer emagrecer. A metformina não emagrece ninguém. Se você consumir e não fizer nada, não irá emagrecer. Leandro Twin, mas e se eu fizer alguma coisa e consumir a metformina, eu vou emagrecer mais rápido? Caso você tenha uma resistência à insulina, sim. E aí que cai no conto aqui das pessoas que já estão mais bem condicionadas. O que é normal da pessoa fazer? Treino normal, fiz meu bulking, beleza. Vou iniciar meu cutting. Vou mandar uma metformina para ajudar. Tá, mas num cutting, você já diminui a carga glicêmica da sua dieta, não é mesmo? Porque você tem que ficar hipoglicídico. Então tá, carga glicêmica mais baixa, resposta da insulina mais alta, pensando em sensibilidade. Normalmente eu utilizo carboidrato de baixo índice glicêmico. Então, baixo índice glicêmico, mais sensibilidade à insulina, beleza. Faço musculação, já mais um fator a favor, muito bom. E vou colocar cardio, aeróbico. Aeróbico não aumenta a sensibilidade à insulina? Aumenta. Então, para que você está usando metformina? Porque você não tem problema. Então você vai consumir ela e não vai mudar nada a sua vida. Ah, mas como é que eu sei que está tudo bem? Existe um exame chamado HOMA-IR, tá? HOMA-IR. Vai aparecer escrito aqui. E através dele você consegue ver perfeitamente a sua sensibilidade à insulina. Os indivíduos que já estão bem condicionados, que não estão em sobrepeso, que já vêm treinando, já vêm fazendo uma boa alimentação, eles já se encontram com o HOMA-IR bom. Mesmo em bulking, se você faz um bulking de qualidade, com carboidrato de baixo índice glicêmico, sem exagerar no superávit calórico, fazendo aeróbico no bulking. Lembra, aeróbico no bulking é bom? Sim, já fiz vídeo explicando na fisiologia do exercício, na fisiologia humana, o porquê é bom. Sempre que tiver uma dúvida, Leandro Twin, mais tema que você vai encontrar um vídeo meu. Então, você já está com a sensibilidade à insulina legal. Claro que no cut ela vai ficar ainda melhor. Ou seja, é no cut que você não deve usar, porque ela já vai melhorar e ela já vem ok. Faria muito mais sentido se eu quisesse
sustentar, porque no final de um cut é onde você está com a melhor sensibilidade à insulina. E aí eu quero sustentar isso no bulk, porque eu vou subir o carbo, vou diminuir um pouco o aeróbico, vou manter, mas vou diminuir ainda um pouco. Vou utilizar no bulk. Só que, pessoal, não precisa. Porque se você faz um bulk de qualidade, o seu Romair, ele vai ter uma piora. Só que é uma piora muito tranquila, ainda dentro dos parâmetros saudáveis. Nesse caso específico, usar a metformina não vai te ajudar em nada. Tá? Quais são os casos de que ela realmente cria um ambiente de favorecimento ao emagrecimento? Justamente, por exemplo, no indivíduo obeso e no indivíduo que não faz exercício físico. Então, um total iniciante obeso. Então, ele vai ter uma dificuldade de utilização da melhor qualidade da insulina e ele pode fazer a utilização da metformina no começo para acelerar o processo. Perfeito? Lembrando sempre que você pode fazer a utilização sempre com orientação médica. Tá? Tem o jeito certo de se tomar remédio. Então não tem problema falar da metformina. E aí no começo essa pessoa ia demorar, estou chutando aqui, tá? Número hipotético. Ia demorar 3 meses para perder 10 quilos. Vou usar a metformina, número hipotético, e vou acelerar para 2 meses. Então eu vou ter um up nos meus resultados. Minha sensibilidade à insulina vem melhorando, tá? Vou até me livrar desse quadro de diabetes tipo 2, de repente, quem sabe, ou diminuir muito, onde a dose do medicamento pode se manter menor para o resto da vida. Leandro, eu já tomo metformina porque eu sou diabético tipo 2, vou começar a treinar, não vai adiantar de nada nesse sentido. Não. Normalmente o que se observa é uma diminuição do remédio, porque justamente você vai se tornando sensível à insulina por outras vias. Então você está estimulando com a via do medicamento. Mas você pode estimular com a do treinamento, com a da carga glicídica, com o do índice glicêmico e assim sucessivamente, como outras coisas, como a utilização de cromo, de vanádio, o vinagre de maçã na dieta, a canela. Tem diversas coisas que melhoram a sensibilidade à insulina que nós já vai chegar lá, fica tranquilo. E se eu utilizar a metformina para sempre para visar a melhor performance possível? Pois bem, é uma opção, mas é uma opção desinteressante, porque o poder estético dela, depois que você já tem uma boa sensibilidade à insulina, é pouco relevante. Pegar um cara que está treinado, que está tudo certinho, coloquei metformina nele, vi diferença no shape? Não vou ver diferença no shape. Você vai ver diferença quem está ferrado, quem está mal. Para quem está mal, sim. Então, é sempre num quadro inicial. Para quem, claro, não vai ter a obrigatoriedade de usar sempre o medicamento. Depois, se descontinua e toca normal. Através do Romair, você vai conseguir diagnosticar, não é mesmo, Floquinhos? Vem cá. Beleza, o Floquinhos chegou para pedir o seu joinha e se inscrever no canal, não é mesmo? Floquinhos, tem que olhar para lá, ó. É lá para a câmera que tem que olhar. Só que, pessoal, tem uma coisa que não é muito comentada. A metformina, ela pode dar algum efeito rebote, tá? Então, quando você descontinua a metformina, você pode tomar um rebote nesse sentido, porque você está estimulando uma via, você tira de uma vez. E aí as pessoas experimentam uma piora do seu shape. Parei de tomar, deu uma pioradinha. As dosagens da metformina vai depender do quanto você precisa melhorar a sensibilidade. Então não vai ter uma dosagem padrão, perfeito? A metformina você consegue comprar na farmácia, sem receita médica, mas novamente, como você pode ver, você precisa de um pouquinho mais de cuidado na utilização. A metformina tem efeitos colaterais? Como todo medicamento, sim. Inclusive hipoglicemia. Então pode acontecer de você consumir a metformina, mesmo junto com uma refeição, se sentir letárgico, coisas desse sentido. Normalmente acontece por hipoglicemia. Entre outros, que tem até efeitos colaterais em médio e longo prazo. Esses efeitos colaterais da metformina em curto prazo, como por exemplo náusea, etc., que algumas pessoas experimentam, podem ser minimizados fracionando a metformina durante o dia e fazendo um aumento progressivo de dosagem também. Que legal, Leandrão. Então ela melhora a sensibilidade à insulina, isso melhora os resultados. Então me parece que a sensibilidade à insulina é um fator muito legal da gente explorar. E nós conseguimos explorar naturalmente? Claro que sim, muito e muito. Vocês não fazem ideia do quanto. E aqui eu separei tudo sobre a sensibilidade à insulina, várias dicas, como você melhora, como que isso interfere nos seus resultados. Realmente, este vídeo vale muito a pena você ver.